marcou essa coletiva de imprensa para prestar contas em relação a um caso bastante grave, né, que aconteceu aqui em Três Pontas no último dia 31, que foi o lançamento e o encontro do bebê no córrego no último dia 3, domingo. Né? No dia seguinte foi efetuada a prisão, todo mundo acompanhou, e a partir daí diversas diligências foram desenvolvidas. Né? Com a prisão a gente passou a ter 10 dias para a conclusão do inquérito. Ouvir testemunhas, né, pessoas próximas, pessoas envolvidas ali no caso, algumas questões periciais foram concluídas e alguns elementos mudaram. Né? Naquela ideia inicial, nas entrevistas eu sempre disse, inicialmente era a questão do crime de infanticídio, mas o infanticídio, como eu disse, tem uma elementar, né, que a gente chama elementar do tipo, que a autora, a mãe agir sobre o estado corporal. E esse é um elemento central da investigação inteira. Né? A gente não teve dúvida que a mãe, né, executou a criança ali e jogou no córrego. Mas qual a tipificação, qual o crime cometido, isso foi desenvolvido ao longo da investigação. Então, como diligências necessárias, por exemplo, a gente observou e já obteve informação de que a mãe não fez pré-natal, né? Não teve os cuidados necessários durante toda a gestação. Então, ela escondeu a gestação de muita gente e também não procurou assistência médica, nem durante o pré-natal, nem durante o parto, né, que ela fez no próprio banheiro, sozinha. Então, a gente concluiu ali que a mãe teve responsabilidade, sim, sobre a morte da criança e depois, né, ocultou o cadáver, o crime desse, ocultação de cadáver, jogando ela no córrego que a Polícia Militar, né, um transeunte, foi encontrar 3 dias depois. Nas diligências sequenciadas, então, a gente conseguiu apurar essa questão da elementar do tipo, que é a questão de agir sobre o estado corporal. E a gente conseguiu, através de um médico psiquiatra, né, ela foi examinada no presídio de Três Corações, ela estava inicialmente no presídio de Santa Rita, Sapucaí, depois veio para Três Corações, e em Três Corações a gente conseguiu fazer, né, submeter ela a um exame clínico psiquiátrico, e ali ficou absolutamente afastada a possibilidade de que ela tenha agido como agiu sob influência do estado corporal, que, como eu disse antes, é uma alteração hormonal e psíquica que a mãe tem logo após o parto. Esse logo após também pode ser um período de horas, pode ser um período de dias, mas de toda forma ela não agiu sobre esse estado, ela não teve reação, né, no exame clínico compatível com essa alteração, nem no dia do exame, né, e através dos questionamentos que foi feito, né, pelo exame clínico pelo médico, nem também, né, não houve essa forte emoção logo após o parto. Então a gente afasta de cara, né, depois da investigação, a ocorrência do crime de infanticídio. Então ela passa a responder pelo crime de homicídio, que é um crime muito mais grave, com qualificadores. E a qualificadora é exatamente o motivo, né, um motivo fútil que incide aí, então uma pena inicial aí de 12, podendo chegar a 30 anos, caso venha uma condenação, mais o crime de ocultação de cadáver, que é de 1 a 3 anos. Doutor Gustavo, a Polícia Civil já tem concluído que ela agiu sozinha ou alguma outra pessoa possa ter agido em conjunto? Sim, as investigações não deixam dúvida de que ela agiu sozinha, né? E isso reforça, como eu disse na entrevista anterior, a gente não tinha uma câmera lá dentro e não tinha testemunha presencial. Então, tudo que a gente apura é em elementos periféricos. Então, não há dúvida de que ela agiu sozinha e de que ela agiu com a intenção, ou numa ação ou numa omissão, e ela foi a causa da morte da criança. Essa criança, como eu disse, nasceu com vida, exame clínico, né, exame específico para isso, nasceu com vida, tinha possibilidade de sobrevivência, né, mesmo diante de um quadro sem acompanhamento médico na gestação, e foi ceifada a sua vida logo após o parto e depois da ocultação de cadáver. Vocês já conseguiram tirar dessa mulher como ela fez esse procedimento sozinha e como ela teria matado essa criança? Porque eu acho que na última coletiva foi falado que não foi comprovado durante a perícia no IML que essa criança teria sido morta por afogamento ou na queda, ela teria sido já arremessada sem vida, né, no córrego. Não, ela não foi ouvida uma segunda vez, né? Ela houve contato com ela uma segunda vez e a gente não extraiu dela a especificidade. Ela mantém a versão de que a criança nasceu morta. É uma versão afastada tecnicamente. Então a criança não nasceu morta, nasceu com vida. Ela não explicou como que ela fez. Aí o laudo de necrópsia, já à época da primeira entrevista, ele afastou algumas possibilidades. Ela não morreu da queda, né? Não havia lesão compatível com queda. E é importante trazer um outro elemento. A criança, né, ela caiu de uma
uma altura de 3 metros, né? Ela foi lançada de uma altura de 3 metros e não havia lesão, né? Parece uma coisa incongruente, né? Mas em esclarecimentos feitos pelo médico legista, especificamente e formalmente, o tempo que a criança ficou submersa na água atrapalha muito a questão de hematomas, escoriações, isso vai sumindo, né, com o tempo, ainda mais no ambiente da água. Mas o médico legista foi muito firme, muito claro, no sentido de que não houve fratura, né? O que poderia levar à morte de uma criança seria uma fratura de coluna, de braço, alguma outra coisa, e isso não aconteceu. Então, daí depende-se de que ela não morreu da queda, e do afogamento também existe exame clínico específico para isso, e não foi feito. Então, pode ser que ela morreu sim, e aí não, eu falo assim, existem elementos que a gente não consegue esclarecer. Eu estou afirmando que ela matou a criança. A forma como ela matou, se foi com uma asfixia simples, né, simplesmente uma criança, nascendo na precariedade que ela nasceu, né, possivelmente com algumas dificuldades ali de saúde. Se a mãe simplesmente coloca o dedo na nariz da criança e tampa a boca, questão de minutos, segundos, ela vem ao óbito. Ou então não dá os cuidados necessários, né? Então ela agiu por uma omissão. De ao nascer a criança com vida, ela não acionar o médico, o SAMU, para resgatar e dar a ela uma possibilidade de sobreviver. Então isso afasta a versão dela, né? De que não queria matar, de que agiu, né, desesperadamente depois da criança morta. Então a gente, com outros elementos, a gente afastou essa versão dela na visão, né, claro, da investigação. O procedimento foi entregue em juízo ontem, né, na data de ontem, e aí atrasou 5 dias por conta desse recesso forense, né? O juízo entrou de férias na última quarta-feira, de férias de folga na última quarta-feira, então não foi possível apresentar, a gente apresentou na segunda, mas todas as diligências foram concluídas na última quarta-feira, dentro do prazo legal que a gente tinha de 10 dias. Doutor, o pai dessa criança foi ouvido também, ele sabia da gravidez, ele tinha consciência disso? Foi ouvido. Ele apresentou uma versão que pouco nos ajuda também. E também saber quem que é o pai da criança, sabendo que ele não está envolvido ali na execução, ele não sabia, segundo ele, da gravidez. Mas também é um elemento que não agrega na investigação, porque a gente teve que focar na ação dela, né? A gente fez a investigação prévia da gravidez, algumas amigas, né, cruzamento de mensagens que foi divulgado em redes sociais. Então isso tudo foi conectado e esse quebra-cabeça foi montado. É claro, como eu disse, existem elementos que é impossível a gente esclarecer, mas isso não afasta a responsabilidade pelo crime cometido. Homicídio doloso? Homicídio doloso. Doutor Gustavo, o senhor disse que há elementos que são difíceis, né, de investigar por conta até do tempo que a criança ficou dentro daquele saco plástico, dentro do córrego. Mas o IML conseguiu descartar de forma veemente a possibilidade de lesão no pescoço, de esgranadura? Sim. Foram as duas hipóteses quesitadas especificamente, afogamento, até porque ela estava no ambiente aquático, e queda, lesão pela queda, e os dois foram afastados. A criança não faleceu disso. Então, a gente acredita que ela, né, comprova que ela morreu antes de ter sido lançada. Então, por isso, ocultação de cadáver e não o meio do homicídio. Porque se a criança morre a partir da queda ali, a gente tem o lançamento no corpo como um meio de cometer o crime, e não como uma forma de esconder o crime cometido. Mas não havia lesão no pescoço? Não havia nenhuma fratura, nenhuma parte do corpo. Isso foi descrito e isso são elementos técnicos, né? Não tem como a gente contestar isso agora. Só para reforçar, ela não se arrependeu em nenhum momento, né, do que fez. Inclusive, ela estava mais preocupada com a repercussão, né? Mas depois que foram feitos os exames, ela continuou isso é um da elemento mesma muito forma. importante. E isso foi uma das razões para se analisar a questão do estado corporal, né? O remorso, a culpa. E na análise que foi feita, não foi extraído isso, né? Isso foi um elemento bastante importante, porque depois de ter cometido, antes da ciência do fato, ela saiu, ela se divertiu, ela saiu com os amigos, bebeu. Então mostra, pelos exames, pela análise periférica, que ela não tinha. E também na entrevista a gente percebia que a preocupação dela era muito mais ser presa, era muito mais ter que ficar presa, ser morta na cadeia, né, como saíram algumas mensagens, do que propriamente ter feito o que fez. Isso comprova também que ela não agiu sobre aquela forte emoção, aquele estado que altera a tipificação do crime. Doutor Gustavo, o trabalho da Polícia Civil, nesse caso, já está encerrado, o inquérito está sendo fechado? O inquérito foi encerrado, concluído e houve iniciamento tanto no homicídio, né, qualificado, quanto na ocultação de cadáver, encaminhado. É claro que agora cabe ao Ministério Público a sequência, né? Eu gosto de dizer que a gente passou o bastão para o Ministério Público toca na parte processual
ali para frente. Mas ele tem, claro, a prerrogativa de retornar esse inquérito para algum esclarecimento, alguma diligência que ele entender necessária, ele requisita e essa diligência específica é feita. Então o processo agora segue. Essa é a conclusão feita pela investigação. Agora vem todo o debate, a defesa tem uma atuação mais veemente, agora uma atuação mais firme. Uma nova audiência de instrução é feita, o juiz tem que receber a denúncia nos modos oferecidos pelo Ministério Público. Depois, ao final da instrução de julgamento, existe uma parte de pronúncia, se entender que o crime foi de homicídio ou mesmo de infanticídio. Depois tem a questão do júri. Então é um processo longo, que ele tende a ser mais rápido enquanto a autora estiver presa. E a hora que, se eventualmente a autora for solta, esse processo vem para uma fila normal de andamentos de réu solto, que a gente fala. Então é um caso complexo, que ele teve a complexidade da investigação e ele não deixa de ter nos autos do processo. Agora é um debate entre Ministério Público e Defesa, onde várias teses vão ser discutidas ali. Possivelmente, eu acredito que ele vai ser submetido ao júri. Doutor Gustavo, a gente sabe da experiência de vocês e do convívio comum, né, do trato comum com crimes, com situações horrendas. Mas eu gostaria do depoimento, da opinião pessoal, tanto sua quanto do escrivão, em relação a esse caso. De que forma que esse caso envolvendo um bebezinho, uma crueldade como foi cometido, de que forma que isso impactou vocês dois? É difícil, né? Porque a gente monta aqui, quando a gente atua, a gente tem que ser técnico, a gente tem que afastar o sentimento, isso não é fácil. Eu disse na última entrevista que a gente atua imparcialmente, né? Se a gente chegasse à conclusão de que aquela situação toda agiu com alguma justificativa jurídica, a gente teria reconhecido e indicado ela. Mas sem dúvida nenhuma, na hora que a gente deita e afasta a questão profissional, a gente percebe que a crueldade do ser humano. Ele, em Três Pontas, tem sido pródigo em casos que eu chamo de casos bizarros, né? Casos que fogem muito à ala comum, inclusive dos crimes, né? O crime já não é comum. Quando uma situação foge ao ambiente comum do crime, é porque ele está muito longe. Ele impactou, sem dúvida nenhuma, de forma muito negativa. Mas, em momento nenhum, essas impressões pessoais foram colocadas em inquéritos, que foram elementos absolutamente técnicos e objetivos. Apesar da experiência profissional que a gente já tem, já um conteúdo bastante vasto, mesmo agindo de forma profissional, a gente sempre mantém aquele lado humano ativo ainda, né, como todo profissional. E casos dessa natureza sempre impactam a gente de forma pessoal. Então, assim, desse tipo de situação, a gente, claro, fica perplexo com a atitude. Mas igual o Dr. Gustavo falou, isso aí não interfere em situação alguma quanto à análise profissional da situação.